Olá, muito bom dia. É um prazer fazer esta apresentação do meu livro História do Português desde o Big Bang para os estudantes da Universidade de Cabo Verde. Agradeço à professora Maria Sofia Santos, do Centro de Língua Portuguesa Camões do Mindelo, em São Vicente, e também agradeço à Universidade de Cabo Verde e a todos os que me estão a ouvir. Faço esta apresentação em diferido, para garantir que não temos problemas de ligação à internet. Tentarei responder a algumas perguntas que me enviaram, mas estarei depois disponível, se for possível, em direto para responder algumas perguntas, e se não for possível, poderei depois responder mais tarde a perguntas que me enviem por e-mail. Farei o melhor possível para poder conversar um pouco convosco, não ser só eu a falar, mas também para ouvir as vossas opiniões dentro do possível, e também para responder e para dialogar. Este meu livro foi um desafio do editor, que já publicou alguns livros sobre a língua portuguesa, não só meus, como de outros autores. Em especial, nos últimos anos, saiu o livro Assim Nasceu uma Língua, do professor Fernando Venâncio, que foi um livro que na área da linguística portuguesa foi muito importante e trouxe uma nova perspectiva ao público em geral, em Portugal e não só. Este meu livro foi um desafio para dar uma espécie de visão mais geral da linguagem humana, não só da nossa língua, mas também da linguagem humana, e por isso é que decidi dar este título um pouco diferente, um pouco estranho, se quisermos, quase absurdo, de História do Português desde o Big Bang. Mas a verdade é que tentei, depois de começar este desafio, tentei escrever de forma séria e rigorosa sobre a língua e o que vinha antes da língua. O início a origem da espécie humana, a origem do planeta e a origem do universo, com várias ligações à linguística, porque é claro que a nossa língua não existe desde o Big Bang, mas a nossa língua tem de se referir tem possibilidade, tem materiais, mecanismos suficientes para se referir a esse início da língua. Neste caso, usando uma expressão importada, mas há outras palavras que estão relacionadas com o próprio funcionamento do universo, como galáxia, estrela, a própria palavra universo. A maneira como a língua nos permite olhar para o passado mais remoto e pensar no futuro que ainda não aconteceu, é algo que caracteriza as próprias línguas humanas, a linguagem humana, e é também por isso que eu escolhi este título. Além disso, o título serviu para sublinhar que é muito difícil dizer quando é que a nossa língua começa, porque a nossa língua já veio de outra língua, e por aí fora. Nós conhecemos o percurso até há aproximadamente 6.500 anos, conhecemos relativamente bem. O que veio antes é difícil de saber, mas a língua vem de há muitos anos, e como eu aqui já a seguir irei discutir, há uma discussão muito profunda entre linguistas sobre o momento em que a linguagem surge, mas o certo é que já surgiu há muito tempo, há muito mais tempo do que as línguas escritas, ou seja, há muito mais tempo do que a própria escrita. Há pelo menos 50.000 anos. Tenho apenas aqui para vos mostrar aqui os vários capítulos deste livro. Temos o primeiro capítulo sobre o Big Bang. É claro que é sobre a língua, é uma desculpa para falar sobre a língua, mas tem como título Big Bang. Um segundo capítulo sobre a origem das espécies, um segundo capítulo sobre a origem do ser humano em particular. Depois o quarto fala da origem das línguas. Temos o quinto, em que refere a maneira como uma língua começou a estar ligada a um território em particular, o que não era algo que acontecesse até há uns 12.000 anos. Depois mostro a forma como conseguimos, nos últimos 200 anos, perceber qual é que é a origem da maior parte das línguas europeias. Há algumas exceções, mas a grande maioria tem uma origem numa língua em particular, o proto-indo-europeu. Falo depois do grego e do latim, no capítulo 7º. Refiro depois o latim e a forma como se espalhou ou como se dividiu em várias línguas, que é um destino de muitas línguas. O latim não morreu, mas dividiu-se. Depois vou então pensar na língua portuguesa em particular, só no capítulo 9. Depois, no capítulo 10, olho para a forma como o português se espalhou pelo mundo e deu origem a outras línguas. No capítulo 11º, imagino
como seria se Camões voltasse e visse como era a língua hoje em dia, e no capítulo 12, imagino o futuro daqui a 500 anos, como é que será. Neste caso, imagino alguém na cidade onde vive, em Lisboa, e o que é que ouviria à volta, que línguas é que ouviria à volta, e imagino até o que seria, como é que seria possível ler os Lusíadas nesse ano, 2572, em que essa obra já teria 1000 anos. Ou seja, será que poderia ser lida sem dificuldade pelos falantes de português, se existirem? O que eu aqui proponho é que, tal como nós também, para lermos sem estudo prévio textos de há 1000 anos, nós precisamos de tradutores, eu também digo que provavelmente em 2572 haverá quem traduza os Lusíadas para português, do português dessa época. De qualquer forma, hoje, nesta pequena apresentação, eu não quero referir tudo isto, isso está no livro, quero referir aqui apenas alguns pontos que me parecem mais interessantes, para depois responder também às perguntas no fim. E um dos pontos mais interessantes no estudo da língua é pensar qual é que foi a origem da linguagem. A verdade é que nós não temos grandes certezas, tal como também não temos grandes certezas sobre, por exemplo, a origem da vida, em particular. Sabemos como é que ela evolui, como é que surgem várias espécies, mas não sabemos exatamente onde é que surgiu, nem como. No caso da linguagem, também sabemos como é que ela muda, como é que as línguas se transformam noutras línguas. Há mecanismos conhecidos, mas não sabemos exatamente como é que surgiu. É provável que tenha sido um processo muito gradual. Muitas espécies têm formas de linguagem. A nossa linguagem humana é uma linguagem que se caracteriza, por exemplo, pela dupla articulação, ou seja, nós temos um conjunto limitado de sons que, em conjunto, em diferentes combinações, formam unidades que têm significado, essas sim. Ou seja, não são os sons em particular que têm significado, mas a sua conjugação uns com os outros. Este é um mecanismo muito, digamos, muito criativo, muito engenhoso, muito útil e flexível, porque permite-nos, a partir de um conjunto limitado de sons, criar palavras infinitas, se quisermos. O que ninguém, acordou um dia, inventou este mecanismo. Este mecanismo surgiu gradualmente ao longo do tempo. Agora, a questão é quando é que surge? Quando é que a linguagem humana, com a possibilidade de falar do passado, do futuro, de criar novas palavras, de criar arte, literatura, quando é que surgiu? Uma grande parte dos linguistas estão convencidos que há 50 mil anos já tínhamos línguas humanas, mas há alguns que defendem que é um processo muito mais antigo, que há 50 mil anos nós já tínhamos línguas há muito tempo. Mesmo que tenha sido apenas há 50 mil anos, estamos a falar de 50 mil anos. Ou seja, se a escrita surgiu há uns 5 mil, 6 mil anos, 5 mil, até, enfim, foi também um processo gradual, não tão gradual como o processo da linguagem, mas se a escrita tem 5 mil anos, 50 mil anos, são 10 vezes mais. Mas há, por exemplo, o Daniel Everett, um linguista, defende que há 2 milhões de anos já tínhamos línguas humanas. Ele defende que o Homo erectus, uma espécie humana nossa antecessora, que deu origem depois ao Homo sapiens, que é hoje a única espécie humana, já houve várias ao mesmo tempo. O Homo erectus chegou a existir, pelo menos, o Homo erectus, uma subespécie do Homo erectus chegou a existir ao mesmo tempo que o Homo sapiens, mas a verdade é que hoje só há uma espécie humana em todo o planeta, que teve origem em alguns Homo erectus que já existiam há 2 milhões de anos. Esta espécie colonizou grande parte do planeta, principalmente, a começar em África, colonizou a Europa e a Ásia, e colonizou uma ilha em particular, quer dizer, colonizou muitas ilhas, mas esta em particular é interessante, porque é a Ilha das Flores, que atualmente está na Indonésia, perto de Timor, e esta ilha, para poder ser colonizada, tinha de haver embarcações, e tendo em conta o número de membros desta espécie que lá chegaram e que a colonizaram e que lá ficaram até muito tarde, tendo sido colonizada há quase 1 milhão de anos, tinha de haver embarcações, tinha de haver embarcações suficientes para um grupo significativo de seres humanos, da espécie Homo erectus.
como é que isto aconteceu sem linguagem? Daniel Everett diz que não consegue ver. É um dos argumentos que ele não consegue imaginar como é que seria possível criar embarcações e emigrar e que um conjunto grande de seres humanos emigrasse ou que fizesse esta viagem sem haver linguagem, sem haver maneira de alguém incentivar, de alguém dizer vamos para ali porque ali estaremos melhor, vamos para ali fazer isto ou aquilo, enfim, sonhar em conjunto, sonhar num coletivo, como coletivo, como comunidade. Esta possibilidade, diz Daniel Everett, e eu tendo a concordar, só existe se nós tivermos uma linguagem bastante mais sofisticada do que a linguagem das espécies que estão aqui perto mais próximas de nós. Enfim, há muitos argumentos. Ele tem outros argumentos bastante sólidos, mas também há contra-argumentos. Enfim, estamos num mundo, estamos naqueles pontos da linguística onde não há consenso, há discussão, há argumentos, mas como eu disse ainda agora, pelo menos há 50 mil anos, isso há um consenso bastante generalizado, pelo menos há 50 mil anos já tínhamos linguagem humana, ou seja, já tínhamos línguas, já teríamos até várias línguas. A linguagem surge, como descrevo no livro, como digamos, produto de uma corrida ao armamento intelectual. O que é que quer dizer isto? Tal como as árvores surgiram porque através das mutações genéticas que são aleatórias e que surgem sempre em todas as espécies, as mutações genéticas levaram que um ou dois arbustos ficassem um pouco mais altos, conseguindo chegar mais perto do Sol e conseguindo desenvolver-se um pouco, e conseguindo não desenvolver-se mais, mas tapar um pouco o terreno à volta, levando a que as árvores à volta, os arbustos, só conseguissem sobreviver se também fossem um pouco mais altos, começaram a ser cada vez mais altos. Ou seja, aquele que por acaso, aquele arbusto que por acaso ganhasse o gene através de uma mutação aleatória que levasse a que fosse um pouco mais alto, ficava em vantagem. O que levava a que aqueles que fossem mais baixos ficassem em desvantagem. Tudo isto somado ao longo de muito tempo levou a que algumas espécies de arbustos se tornassem tão altas que se tornaram aquilo que nós chamamos árvores. No caso da língua, no caso da linguagem, ao longo de muito tempo, os seres humanos que viviam em sociedades complexas, cada vez mais complexas, aqueles que tinham características mais adequadas ao uso da linguagem, tinham vantagem. E esta vantagem levava a que aqueles que não tinham estas características ficassem em desvantagem e se reproduzissem menos. Isto, somado ao longo de muito tempo, levou a que cada vez mais só aqueles que conseguiam lidar com esta ferramenta, com a linguagem, é que sobreviviam nos grupos humanos, e os grupos humanos passaram a ser constituídos apenas por seres com uma capacidade muito desenvolvida uma capacidade cerebral muito desenvolvida para lidar com aquele nicho ecológico, se quisermos, onde estamos inseridos, que é precisamente sociedades avançadas, sociedades complexas. E quando eu digo sociedades complexas, não tem de ser uma sociedade atual, as sociedades humanas são socialmente complexas, com hierarquias, com informação que tem de ser trocada, com discussões sociais, com diferentes grupos ou subgrupos que interagem uns com os outros, como nós vemos em qualquer contexto onde existam vários seres humanos a viver em conjunto ou a trabalhar em conjunto. Portanto, nós, seres humanos, precisamos da linguagem. Inventámos esta linguagem ao longo do tempo e tornámos-nos dependentes dela. Nós somos seres humanos porque temos este tipo de linguagem e vivemos em sociedades que dependem da linguagem. E as sociedades, nos últimos poucos milhares de anos, além de dependerem da linguagem, dependem também da escrita. E cada vez mais. Hoje as sociedades atuais estão ainda mais dependentes da escrita do que basta pensar, do que há 30 anos, e certamente mais do que há 100 anos. Ora, outro capítulo do livro tenta descrever a tal língua chamada, um nome muito feio, proto-indo-europeu, uma língua falada, pensa-se hoje, ali na zona da atual Ucrânia, uma língua que se espalhou em várias zonas, incluindo zonas que hoje estão na China, e chegou aqui às costas do Atlântico, às costas ibéricas viradas para o Atlântico,
em duas fases. A fase que nós chamamos a fase, se quisermos, celta, e a fase depois latina, com várias misturas pelo meio. Esta língua depois acabou por se espalhar pelo mundo todo através das várias línguas de origem europeia e é hoje encontrada em quase todos os continentes. Existem estas línguas de origem indo-europeia. É também a família de línguas que deu origem às línguas do norte da Índia e também, por exemplo, ao persa. Olha, o proto-indo-europeu foi estudado nos últimos 200 anos através da comparação das várias línguas indo-europeias. Não é um processo fácil, tem a ver com, as comparações foram feitas com muito cuidado. Foram encontrados vestígios mais tarde que confirmaram algumas destas reconstruções. Portanto, é uma reconstrução bastante sólida, mas é uma reconstrução, ou seja, esta língua nunca foi escrita. É uma língua que foi reconstruída através de análises de inscrições e das línguas atuais, mas que nos permite ver que, por exemplo, a palavra pé do português terá tido origem numa palavra falada, uma palavra dita há 6.500 anos, que se dizia há 6.500 anos, que seria algo como pods. Eu estou a pronunciar mal certamente, mas também ninguém sabe exatamente como é que se pronunciava. Aquele asterisco que está aqui nestas palavras indica que são palavras, como disse, reconstruídas. Temos aqui também a palavra treias, algo assim, a palavra que deu origem a irmão. Nós temos aquele G inicial que ainda encontramos por exemplo, na palavra germano, que está ligada à ideia de irmão, e também encontramos noutras línguas latinas, por exemplo, germà, em catalão, quer dizer irmão. A palavra sem tem origem naquele tom, que eu mais uma vez não sei ler. Pode não ser muito fácil ver onde é que veio, como é que foi feito, como é que houve esta sequência de palavras, mas se soubermos que em latim a palavra se dizia centum, percebemos que houve ali e que o que antes de um E nas línguas latinas transformou-se noutra coisa, em português transformou-se no se. Percebemos que houve aqui uma sequência desde há 6.500 anos, passando pelo latim até chegar ao português. O latim é a fase desta sequência mais antiga em que temos, na sequência de origem ao português. Nós temos inscrições de línguas línguas indo-europeias mais antigas do que o latim, a começar pelo grego, por exemplo. Mas o grego é uma língua prima, se quisermos. Ou seja, o grego não deu origem ao português. O latim deu. Nesta sequência entre o proto-indo-europeu e o português, o latim é a fase mais antiga em que temos inscrições que possam ser estudadas, e sabemos que o latim encontramos inscrições no ano 600 a.C. Sabemos que entre o proto-indo-europeu e o latim houve uma fase chamada proto-itálico que deu origem a várias línguas na Península Itálica, incluindo o latim, o osco e muitas outras. No ano 500 depois de Cristo, portanto, ainda não tinham passado 1000 anos das primeiras inscrições em latim, primeiras inscrições que seriam certamente posteriores ao início da língua. Não se começa a escrever uma língua que não era falada antes, mas antes de passarem 1000 anos, já o latim se estava a dividir em várias línguas. O que nos traz à fase que interessa mais a quem estuda a língua portuguesa, que é a fase do surgimento da língua portuguesa. A língua portuguesa, que só foi chamada assim, língua portuguesa ou português, no século XV, muito depois desta fase de que estamos a falar, mas podemos hoje olhar para trás e chamar todo este processo a origem da língua portuguesa, sabendo que este nome é muito mais recente, mas a língua portuguesa surge no contexto ibérico, em que tínhamos no norte uma série de reinos, condados cristãos que estavam a tentar reconquistar território sob domínio muçulmano. No território sob domínio muçulmano falava-se algo latim, entre aspas, um latim já bastante diferente do latim falado na altura do Império Romano. Estamos aqui a olhar para algo que, portanto, esta seria a situação aproximada do ano 1000. Portanto, este latim no sul seria o moçárabe, hoje é chamado de moçárabe, e no norte tínhamos o latim a dividir-se em várias línguas. Ali a um canto, aquela área cinzenta é o basco, uma língua não indo-europeia, que vem de antes do proto-indo-europeu, portanto uma língua cuja origem não se conhece, mas que ainda hoje é falada.
Esta é uma língua, não é uma língua latina, não é uma língua sequer europeia, como disse. As outras são todas línguas latinas. Começamos ali no 5, a verde. Temos o que é hoje chamado catalão ou valenciano, uma língua muito importante ainda hoje. Não é a língua oficial é a língua oficial de um país independente, chamado Andorra, e a língua oficial em conjunto com o castelhano da Catalunha, de Valência e das Ilhas Baleares. É ainda falada num pequeno território de França e numa localidade de Itália. Depois temos a faixa 4 e 2, que são faixas que tiveram, digamos, menos sorte, portanto, são faixas menos faladas, hoje quase perdidas, com algumas exceções e com bastantes pessoas a tentar preservar estas línguas. Estou a falar do aragonês, a faixa 4, e o asturiano ou leonês, na faixa 2, línguas que deram origem a uma língua que é hoje reconhecida oficialmente em Portugal, que se chama mirandês. Ora, estas duas faixas são todas estas as que tiveram menos sorte, como disse. A do meio, a 3, deu origem ao castelhano. É a faixa castelhana que deu origem à língua que hoje é também chamada de espanhol pelo mundo fora. É a faixa 1 que nos interessa mais. É ali naquele canto da Península Ibérica surge uma língua que deu origem aos atuais galego e português. Há uma grande discussão na Galiza se são ou não a mesma língua. O certo é que hoje existe uma língua oficialmente denominada galego, existe o português, falado em vários países, mas ambas estas designações designam algo que tem origem numa faixa, nesta faixa 1 desta imagem, em que temos características comuns, tanto ao galego como ao português, que se desenvolveram nestes séculos entre o latim e o português. Características como a queda do N intervocálico e do L intervocálico. Por exemplo, nós não dizemos luna, como os castelhanos, mas dizemos lua, não temos aquele N no meio. O nosso plural de qualquer palavra terminada em L, ou uma grande parte das palavras terminadas em L, não todas, mas uma grande parte, o plural é feito deixando cair o L. Papel, papéis. Esta é a zona onde surge a língua portuguesa, que depois se espalha para sul, até chegar ao Algarve, e depois continua a expansão por outros territórios a bordo da expansão portuguesa. Começa-se a notar a existência de qualquer coisa que veio dar origem ao português já em documentos do século IX. Nesta altura já a língua certamente era falada, não com este nome, mas com o nome linguagem, por exemplo. As pessoas não davam o nome de português, certamente Portugal não existia, estava muito longe de existir, mas davam nomes comuns, como linguagem, que é de facto o nome que aparece muitas vezes em documentos para definir a língua que era falada, não a língua escrita, que era o latim, mas a língua que era falada. Começam a surgir alguns erros nos documentos em latim. Por exemplo, neste documento que eu vos acabei de mostrar, aparece, entre outros casos, a palavra monástica escrita sem o N. Portanto, a pessoa que estava a escrever em latim já tem interferências da própria maneira como fala no dia-a-dia e começa a dar erros de latim, que no fundo são os erros que deram origem ao português. O português, digamos que é se quisermos brincar um pouco, o português é um conjunto de erros do latim que se tornou uma língua. Mas é assim que todas as línguas surgem. O latim também já era proto-itálico com muitas alterações, com muitas mudanças, tal como o proto-itálico já era proto-indo-europeu com muitas mudanças e com muitos erros, se quisermos, e o proto-indo-europeu também já era o resultado de uma sequência muito antiga de línguas que deram origem a novas línguas por aí fora, sem haver sequer uma fronteira muito marcada entre cada fase. Aqui nesta altura deste documento ainda ninguém escrevia em português, ninguém lhe dava certamente o nome de português à língua porque nem sequer existia Portugal, mas a língua que veio dar origem ao português já estava aqui a imiscuir-se no latim através da queda de certas consoantes. O Testamento de Dom Afonso II não é o documento mais antigo escrito em português, mas é considerado o documento oficial mais antigo. Entre aquilo que nós acabámos de ver, aquelas frases onde já começam a cair algumas letras a significar a queda de alguns sons, e este testamento, houve uma série de outros documentos.
havendo uma grande discussão entre especialistas sobre qual é o mais antigo documento na nossa língua, porque, na verdade, há uma espécie de gradual surgimento das palavras na nossa língua, não havendo, mais uma vez, uma fronteira marcada. Será que aquele documento é um documento em latim com muitas palavras na nossa língua, ou é um documento na nossa língua com muitas palavras ainda em latim? Não há uma fronteira marcada. Aqui, no Testamento, não sendo, portanto, o documento mais antigo na nossa língua, é um documento oficial que está claramente escrito naquilo que hoje nós chamamos português, mas que na altura ainda não era chamado português. Mesmo agora que já existia, mesmo neste momento em que já existia o Reino de Portugal, ainda ninguém tinha escrito português para dar nome à língua. Note-se que a língua, ainda antes de ter nome, era usada nesta fase que nós chamamos hoje, um pouco anacronicamente, a fase galaico-portuguesa ou galego-portuguesa. A língua era usada foi usada a partir daqui para a escrita de poesia, foi usada até na corte castelhana para escrever poesia. Era uma língua importante, não tinha o nome que nós lhe damos hoje. Dom Pedro, o príncipe, o infante português, em 1430, ao escrever a introdução, uma tradução de Cícero, escreve então português, mas ainda continua a escrever linguagem também, como se vê aqui neste texto, e que se saiba, é a primeira vez que alguém escreve português para se referir à língua. Este texto é referido no livro de Fernando Venâncio que eu referi no início, Assim Nasceu uma Língua, e é também referido neste meu livro, onde eu uso esta transcrição, feita por um especialista, uma transcrição que tenta ser aproximada, e nota-se perfeitamente que a ortografia da época era muito, muito diferente da nossa ortografia atual. Temos ali, digamos, o certificado não de nascimento, que a língua já existia há muitos séculos, mas se quisermos de batismo. Foi aqui que alguém deu, na escrita, o nome português à nossa língua. Só no século XV, atenção, em 1430, já a língua se tinha começado a espalhar para fora de Portugal nesta época. Portanto, quando alguém deu nome ao português, já a língua estava a sair do próprio país. Neste processo de expansão da língua acontecem várias coisas. Não se sabe exatamente tudo o que aconteceu. Sabemos que a língua portuguesa é hoje falada em vários países. Em cada um deles há uma história diferente. No caso do Brasil, temos um desenvolvimento muito diferente e muito curioso que eu descrevo no livro, que também é muito conhecido em Portugal. O Brasil teve aquilo que são chamadas as línguas gerais, línguas com base em línguas ameríndias, principalmente o tupi-guarani, com forte influência portuguesa, mas não eram línguas, não era o português, eram línguas muito, muito diferentes do português, que foram faladas mesmo pelos portugueses que para lá iam, pelos filhos dos portugueses que para lá iam, mas que no século XVIII acabaram por perder a preponderância, principalmente no final do século, havendo inclusivamente uma política do Marquês de Pombal, uma política ativa para que o português passasse a ser a língua do Brasil, e foi a língua, e tornou-se a língua do Brasil, mas com não só influências das línguas ameríndias, influências muito fortes, como também muitas influências de palavras de origem africana trazidas pelos escravos que foram levados para o Brasil, e também influências de outras línguas e também um desenvolvimento próprio. As línguas têm tendência a mudar ao longo do tempo. E quando estão em territórios diferentes, quando uma comunidade que fala uma língua está muito afastada, ou seja, está dividida em vários territórios, há uma certa tendência para que se afastem uns dos outros, porque a língua muda, inevitavelmente, como explico no livro. Há razões biológicas para que as línguas mudem, mas mudam de forma diferente num sítio e no outro, por questões às vezes quase aleatórias. Pequenas mudanças que ganham força, porque começamos a ouvir todos a dizer assim, passamos a dizer assim também, mas, no entanto, estes processos são diferentes de um lado e do outro do Atlântico. Portanto, o Brasil dá à língua portuguesa um sabor muito diferente, e em Portugal também não falamos da mesma maneira que falávamos no século XVI, e por isso a língua divergiu de forma relativamente significativa no Brasil.
Noutros territórios, por exemplo, nos países africanos de língua portuguesa, há várias histórias diferentes e vários processos diferentes. Por exemplo, em Angola, o português está hoje a ser mais falado do que era até há pouco tempo. É usado como, digamos, a língua comum em Angola e é a língua materna de muitos milhões de angolanos. Enfim, podíamos agora estar aqui a falar de todos os países, mas interessa-nos em particular falar de Cabo Verde. Eu não me sinto não sou especialista na situação linguística de Cabo Verde, provavelmente quem me está a ouvir, muitos saberão muito melhor qual é a situação, mas de qualquer forma eu gostava, integrado neste livro, de dizer algumas coisas sobre, por exemplo, a criação dos crioulos. O livro que eu escrevi descreve a forma como os crioulos são formados, sendo que são uma demonstração da tal necessidade humana de linguagem, da forma como os seres humanos não sobrevivem sem linguagem. Os crioulos têm uma formação diversa em todo o mundo, mas, em particular, os crioulos do Atlântico Norte foram criados num contexto do tráfico de escravos, em que há um conjunto de pessoas que estão a ser escravizadas e que têm de comunicar umas com as outras e com quem está a levar para outro continente, havendo uma série de línguas diferentes envolvidas e que acabam por aproveitar o vocabulário que estão a ouvir para comunicar de forma, digamos, informal e rápida, porque necessitam, na prática, de comunicar, não havendo uma língua comum, criando-se assim aquilo que é chamado um pidgin, não um crioulo, mas um pidgin, que é uma língua de comunicação que nós encontramos em muitas situações mais ou menos positivas na vida humana. Basta ir se alguém for a um país e precisar de comunicar com alguém desse país e não houver uma língua comum, criam um código rápido. Não é bem um pidgin, porque é um código muito mais informal, mais ainda do que o pidgin, mas tem origem nesta necessidade que nós temos de comunicar com os outros. Este pidgin não é uma língua completa, não serve para expressar tudo o que nós podemos expressar, não é uma língua com uma gramática estabilizada, o vocabulário não é, enfim, completo, se quisermos, se é que existe alguma língua com vocabulário completo, mas enfim, não é uma língua, na verdade. É apenas um mecanismo, uma forma digamos, um truque, decorre da nossa necessidade prática de comunicar com alguém que não fala a mesma língua. Mas, e aqui é, digamos, o ponto mais importante, a partir do momento em que esta forma de comunicação, em que esta língua incompleta é ensinada a uma nova geração, ou novas gerações, o que acontece, e algumas pessoas poderiam pensar, bem, estas gerações vão ficar com uma língua incompleta, uma língua que não tem uma gramática estabilizada, e não é isso que acontece. O que acontece é que as novas gerações recriam uma gramática, ou melhor, criam uma gramática. Eu também conto no livro outro caso bastante mais profundo no que toca à recriação de uma gramática a partir de quase nada, que foi o caso de um grupo de crianças na Nicarágua que criou uma língua gestual, praticamente sem qualquer material de origem. No caso dos crioulos, existe material, existe vocabulário. Nós temos vocabulário, temos o léxico que serve de tijolo, serve de tijolo, se quisermos, para criar uma língua, mas o cimento gramatical é recriado naquele momento pelas novas gerações, pela sua capacidade inata de falar línguas, criando-se assim as línguas crioulas, que existem várias, sendo a mais conhecida e a mais falada, e provavelmente a mais antiga, o crioulo cabo-verdiano, que pode perfeitamente ser chamado apenas de cabo-verdiano, se quisermos. Crioulo é um tipo de língua, e o cabo-verdiano é uma língua crioula, mas uma língua que tem origem nesta recriação da linguagem humana, a certa altura, usando como material base o léxico português. Portanto, que é o léxico que deu origem ao léxico cabo-verdiano, em grande parte, não na sua totalidade, mas em grande parte, tal como também o português não tem um léxico puramente latino, tem também outras ou palavras de outras origens. Portanto, o crioulo é uma celebração da capacidade humana de falar, e mesmo em situações muito negativas, muito difíceis,
mesmo aí as crianças aprendem a falar, mesmo não havendo uma língua estável falada pelos pais. O crioulo tem origem nisto. Exatamente o processo de criação, mais uma vez, não é conhecido de forma pormenorizada, até porque eram processos que aconteciam de forma informal, não escrito, não era escrito, e por isso o desenvolvimento do crioulo, apesar de ser relativamente recente em comparação com outras línguas humanas, não temos também muitos registros escritos. Em relação ao crioulo, gostava apenas de deixar algumas ideias que poderão ser úteis para quem precisa de refletir sobre o cabo-verdiano em Cabo Verde. Não quero aqui prescrever nada, quero apenas dizer quero apenas refletir com base naquilo que investiguei e escrevi neste livro e noutros livros. O cabo-verdiano é uma língua falada na oralidade, com já várias tentativas de padronização escrita, nenhuma delas, digamos, oficial, ainda não é a língua oficial de Cabo Verde, por isso não há ainda um padrão oficial, mas é uma língua com muita variação interna, com muita variação, como sabem, entre cada ilha, presumo eu, e penso que talvez até dentro de cada ilha haja variação. Olha, isto não é nada de extraordinário. Todas as línguas têm variação. Nós temos variação no português, variação entre regiões, temos variação social entre classes sociais, temos variação dependendo do contexto em que estamos. Tudo isto é perfeitamente natural e existe em todas as línguas. Claro que quando há um padrão relativamente estável, o padrão muitas vezes esconde esta variação. E nós tendemos a dar muita importância ao padrão e a esconder a variação. Mas o facto de existir variação no cabo-verdiano não é algo que torna a língua diferente das outras. Não é. Precisamente, nesse aspecto, é igual às outras. Poderá haver uma maior variação interna, até porque, não tendo havido padrão durante séculos, esta variação está mais exposta. Não há tanta tendência para uma uniformização que as línguas, por exemplo, as línguas em estados que têm um padrão, tendem, ao contrário da tendência natural ao longo dos milénios em que as línguas foram sendo faladas sem escrita, havendo um padrão, há alguns séculos em que há uma tendência para a uniformização que depois pode ser contrariada dependendo da história de cada país. Mas em casos como Cabo Verde, em casos como o cabo-verdiano, em que não há um padrão que puxe a língua para si, a variação tende a estar mais exposta. Acontece o mesmo com o galego, por exemplo. O galego, que teve a mesma origem do português, havendo até galegos que dizem que é a mesma língua ainda, o galego tem uma variação tremenda, territorial, social e por aí fora. Por exemplo, uma palavra tão simples como janela, o galego tem fiestra, ventá e chanela. Uma delas é mais próxima do português, outras menos. Há aqui uma possibilidade até de fazer escolhas dentro do galego, se vamos aproximar mais do português ou não. E também por isso há uma discussão muito forte entre quem defende a língua galega, mas a verdade é que o galego tem um padrão relativamente recente. 40 anos, desde os anos 80. Este é uma língua muito antiga, tão antiga como o português, mas o padrão em si, o padrão oficial, é muito, muito recente, havendo até um movimento para a existência de outro padrão mais próximo da língua portuguesa. Portanto, este processo de padronização, em que tem de haver uma escolha, é perfeitamente natural e todas as línguas passam por isso, se querem ser usadas na escrita, se querem ser usadas na escola, se querem ser usadas de forma oficial, há sempre escolhas. Há uma tendência muito europeia, muito europeia, uma mania europeia de achar, com origem no século XVIII, naquilo que aconteceu depois da Revolução Francesa em França, para achar que o padrão é melhor, é mais lógico, e que tudo o resto são deturpações desse padrão original. Não é nada disso que acontece. A variação é o original, o padrão é uma escolha que se faz dentro dessa variação. Escolha que pode ser mais consciente ou mais inconsciente, pode ser uma escolha que se faz porque alguém escreveu uma gramática e diz vamos fazer assim e não assado, ou então uma escolha mais inconsciente com base na maneira como os falantes com mais prestígio, porque vivem ou na capital, ou têm prestígio social ou educacional, a maneira como eles falam passa a ser da forma mais
normal, e por isso aí cria-se uma norma. Enfim, tudo isto pode ser visto e pode ser referido usando até vários termos e vários conceitos, mas na sua base está isto. O padrão tem por base uma escolha de algo que é diverso na sua, originalmente. Portanto, as línguas não partem de um padrão uniforme e depois degradam-se em várias formas populares, não é nada disso. As línguas em geral partem já de uma certa variação popular que depois dá origem a uma escolha para criar o padrão. O próprio latim, eu disse há pouco que o latim dividiu-se em várias línguas. O latim sempre foi diverso, sempre houve várias formas de falar latim. Formas diferentes socialmente, territorialmente. O próprio latim clássico era abstrato, no sentido em que era uma abstração a partir daquilo que era de facto falado. O próprio latim teve de ter um padrão escolhido ao longo dos séculos. Por isso, o cabo-verdiano ter de passar por esse processo não é nada que o distinga das outras línguas humanas. Todas as línguas têm de passar por isso. Eu penso que deve passar, que o Cabo Verde ganha por ter uma língua materna da população com um padrão e que possa ser ensinada e que possa ser usada oficialmente. Mas também acho que não há qualquer desvantagem em ter duas línguas. Há muitos países que têm duas línguas ou mais. O Luxemburgo, só para dar um exemplo de um país relativamente pequeno, tem 3 línguas. Uma delas é a língua considerada nacional, o luxemburguês, mas todos aprendem também alemão e todos aprendem também francês. E há muitos que até falam português, porque há uma grande comunidade portuguesa no Luxemburgo. E vivem bem com esta ligação. O luxemburguês é defendido como uma língua nacional, o alemão e o francês servem para aceder a toda a literatura e todos os materiais escritos nessas línguas, e os luxemburgueses não perdem nada em ter estas línguas todas, antes pelo contrário. E eu julgo que Cabo Verde ganharia muito em ter as duas línguas. O cabo-verdiano estabilizado ao fim de um processo de padronização que está a decorrer e que eu não conheço a fundo, mas penso que deve ser feito. E o português, que também poderá servir até para alimentar o cabo-verdiano de palavras, tal como o português foi alimentado por várias línguas ao longo dos séculos, pelo castelhano, pelo latim, claro, mas o latim é a sua origem, mas línguas de fora, o castelhano, o francês, o inglês alimentaram o português. Ora, o português não é uma língua de fora em Cabo Verde e por isso julgo que seria perfeitamente natural que servisse também de alimento para o vocabulário do cabo-verdiano. E assim os cabo-verdianos podem ter, se quiserem, o melhor dos dois mundos, com uma língua própria muito padronizada e estável e uma língua que também é sua e que podem usar para comunicar com outros povos e para ler o que existe escrito em português, e podem depois também aprender outras línguas como qualquer povo. A ideia de que cada país só pode ter uma língua é uma ideia, uma mania também, muito recente e europeia. A humanidade sempre viveu em várias línguas. A humanidade sempre teve muitas línguas. E só nos últimos 2, 3 séculos é que surgiu esta ideia de que cada país só pode ter uma língua e essa língua é que é a mais importante e as outras devem ser exterminadas, como aconteceu em França, em que se tentou exterminar as línguas minoritárias, como aconteceu e acontece ainda hoje em Espanha, em que apesar das línguas já serem hoje protegidas e serem oficiais na sua região, há ainda uma mentalidade de que são inferiores, que não devem ser... Há muitas pessoas em Espanha, felizmente não uma maioria, mas há muitas pessoas que acham que as outras línguas espanholas devem ser abandonadas. Esta ideia é muito, muito europeia e tem origem num processo que decorreu logo a seguir à Revolução Francesa, em que ao Estado competia defender a sua língua contra todas as outras, e cada país, cada nação, cada Estado só podia ter uma língua. Quando no mundo todo nós vemos uma série de comunidades que têm muitas línguas, que falam várias línguas, e por vezes mesmo línguas padronizadas, mesmo línguas nas escritas. Eu já vos disse que o Luxemburgo tem esta situação, é uma situação recente, não me parece que seja nada prejudicial, e há muitos outros países com várias línguas. Há até o caso da Noruega, que tem norueguês e tem duas normas diferentes do norueguês, e as duas são ensinadas na escola. Neste caso, apenas porque houve dois processos de padronização separados. No caso de Cabo Verde, podem ter a língua própria e podem ter o português como língua que permite depois a comunicação com outros povos. É claro que eu estou a dizer isto como forma de refletir, como uma sugestão de reflexão. São, claro, os cabo-verdianos que têm decidido o que fazem com as suas línguas,
não é mais ninguém, mas conversarmos todos. Podemos conversar e podemos também debater, penso que não fará mal a ninguém. Deixo-vos aqui este extrato de uma das primeiras gramáticas portuguesas, a gramática de João de Barros, em que vemos como a nossa ortografia portuguesa era muito diferente da atual, era muito caótica. A ortografia portuguesa só se estabilizou no século XX. É um aspecto da língua apenas. Não é quando falamos de um padrão da língua, não estamos a falar apenas da ortografia, mas também estamos a falar da ortografia. Mas o português, uma língua tão antiga, como estamos a falar, que vem do latim e por aí fora, tem uma ortografia estável, e mesmo assim agora com alguma destabilização recente, mas tem uma ortografia estável apenas desde o século XX. Há pouco tempo, neste âmbito histórico, nesta perspectiva histórica que estamos a ver. Portanto, qualquer língua passa por isso, e se o galego tem há 40 anos, se o português tem há 100 anos, o cabo-verdiano poderá ter mais tarde ou mais cedo, e penso que será bom para todos. Gostava também de sublinhar que esta história toda do português é também história em que Cabo Verde está envolvido. Aliás, o Cabo Verde é referido e o cabo-verdiano é referido neste livro em que falo da história do português, e é aliás o cabo-verdiano uma peça fundamental para compreender as línguas da humanidade, precisamente pela importância que os crioulos têm para perceber como a linguagem é tão essencial e tão natural. A linguagem em todas as suas línguas. Eu, neste livro, centrando-me no português, porque é um livro escrito em Portugal para o público português, tentei mostrar como a linguagem humana, ao ser diversa e ao, no fundo, dividir-nos uns aos outros, no fundo também nos aproxima, porque todos os seres humanos têm uma língua, todos os seres humanos têm uma ou mais línguas, todos os seres humanos têm esta necessidade não só de defender aquilo que é seu, a sua língua, de gostar de falar na sua língua, no seu grupo em particular, mas também de tentar perceber o que é que os outros dizem. Neste caso, usando, por exemplo, a tradução, que é algo que me diz muito por ser a minha profissão original, de tradutor. Portanto, a linguagem humana junta-nos todos, porque todos os seres humanos têm uma língua, e quando não há por algum motivo, criam-na, quase de raiz, e todos os seres humanos têm uma língua que julgam própria, que consideram própria, como eu tenho o português, mas podem aprender e aprendem com facilidade outras línguas. Portanto, a linguagem dá-nos esta sensação de que nos está a separar, quando na verdade nos está a unir, porque é aquilo que podemos dizer que define, que junta todos os seres humanos. O facto de falar em línguas humanas parece quase circular, e é precisamente por isso. É assim que eu termino o livro, ao dizer que os seres humanos todos falam uma língua e todos podem traduzir o que dizem para outras línguas, havendo conhecimento suficiente, o que não acontece entre espécies. Nós não conseguimos traduzir facilmente o que uma outra espécie diz. Mas, no entanto, nós conseguimos sempre traduzir aquilo que alguém escreve para outra língua, desde que saibamos essas línguas. É sempre possível traduzir, o que, curiosamente, nem sempre é reconhecido. Há pessoas que acham que há palavras intraduzíveis. Como eu digo no livro, não é bem assim. Pronto, este livro foi uma homenagem à linguagem humana, e é uma homenagem às nossas línguas. E neste caso, em particular, à língua portuguesa, que foi o centro desta obra que escrevi. Estou ao dispor para responder a perguntas. Espero que tenha sido uma sessão útil e agradável, e que a partir daqui também possamos dialogar um pouco sobre todas estas questões. Podemos até nem concordar com tudo, mas podemos dialogar, conversar, e é assim, e é também para isso que serve a linguagem humana, para dialogar e para conversar, às vezes até para não concordar, mas pelo menos para sabermos o que é que os outros pensam. Muito obrigado a todos por me terem ouvido.